Minha ex-namorada nunca voltou depois de pedir uma pausa no relacionamento, mas agora apareceu no meu casamento para dizer que é injusto eu ter seguido em frente quando, segundo ela, esteve me esperando. Voltando 4 anos no passado, eu estava namorando uma garota, vamos chamá-la de Candy. No geral, as coisas iam bem entre nós, mas existiam alguns problemas. Candy era extremamente controladora em tudo, e o apego dela ao melhor amigo homem, vamos chamá-lo de Tom, era uma fonte constante de tensão. Apesar de meu desconforto com a proximidade dos dois, Candy sempre me garantia que eu não tinha nada com que me preocupar. Infelizmente, minhas preocupações acabaram se provando verdadeiras. Candy acabou me traindo, e isso aconteceu depois de já estarmos noivos. Um mês depois de eu pedir Candy em casamento, tudo começou a desandar. Ficamos distantes, e nosso relacionamento virou um emaranhado de problemas. Eu comecei a questionar se pedir ela em casamento tinha sido um erro. Então, Candy sugeriu que tirássemos uma pausa para colocar as coisas no lugar, mas, em vez de conversar e resolver os problemas, ela simplesmente desapareceu. Ela parou de atender minhas ligações, parou de responder minhas mensagens, um ghosting completo. Isso doeu demais. Ser deixado no vácuo daquele jeito foi terrível, mas pior ainda foi descobrir depois que ela tinha me traído. Saber da traição doeu ainda mais, mas também jogou luz sobre tudo o que estava acontecendo. De certa forma, aquilo trouxe algum nível de encerramento. Demorou um tempo para superar a dor, mas eu finalmente segui em frente. Foquei na minha carreira e abri meu próprio negócio. As coisas começaram a melhorar e eu me senti voltando aos trilhos, reencontrando meu caminho e o sucesso novamente. Foi nesse período que conheci Leslie. Nos conhecemos através de alguns clientes com quem eu estava trabalhando. Desde o início existiu uma química entre nós. Rapidamente percebemos que tínhamos muito em comum, e nossas conversas fluíam com tanta naturalidade que parecia que já nos conhecíamos há anos. Mesmo tendo acabado de nos conhecer, Leslie não era apenas inteligente e incrível no que fazia, ela também tinha uma personalidade calorosa, divertida e muito leve. Começamos a passar mais tempo juntos, e cada momento era especial, genuíno e cheio de energia boa. Era refrescante estar com alguém que parecia realmente me entender. Nossa relação evoluiu rápido, o que começou como uma conexão profissional virou algo muito mais profundo e significativo. Logo estávamos namorando, e foi fantástico. Íamos a jantares, assistíamos filmes, e tudo era muito natural. Antes de conhecer Leslie, eu era praticamente consumido pelo trabalho, mas ela me ajudou a encontrar um equilíbrio muito melhor entre vida pessoal e profissional. Estar com ela me fez perceber como é importante desacelerar e aproveitar a vida de verdade. Tudo simplesmente encaixava. Nosso tempo juntos era uma mistura perfeita de diversão e descanso. Depois de 1 ano e meio de namoro, eu pedi Leslie em casamento, e ela disse sim. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe, a família dela. Minha família era super tranquila quanto a tudo e estavam genuinamente felizes por mim e por Leslie. Já a família dela, era outra história. Desde o começo eles tinham problemas com a nossa relação e deixavam claro que não estavam nem um pouco empolgados com a ideia de nós dois juntos. Era como se tudo fosse perfeito na nossa vida, menos aquela pequena mancha escura, a intenção constante da família dela de se meter. A família de Leslie era extremamente tradicional, com opiniões bem fechadas e um roteiro rígido sobre como ela deveria viver a vida. Eles não gostavam que ela trabalhasse e preferiam que ela se casasse com um bom rapaz cristão e virasse dona de casa. Eu não era cristão, mas tinha condição financeira de sustentá-la em casa, se fosse o que ela quisesse. Mas, ela não queria. E para mim, isso estava perfeito. Leslie já tinha tido conflitos com a família por anos justamente porque eles não apoiavam suas escolhas. E, no meu caso, a desaprovação deles ficou evidente desde o início. Parecia que eles já tinham decidido que não gostariam de mim antes mesmo de me conhecer. E, não importava o que fizéssemos, suas crenças e expectativas ultrapassadas sempre iam atrapalhar. Leslie entendia a mentalidade tradicional da família, mas tinha dificuldade em se afastar deles completamente ou se defender de forma firme. Ela era muito emocionalmente ligada à família, e esse apego tornava difícil romper com aquela influência.
Apesar de ser dedicada à carreira e ao nosso relacionamento, Leslie ainda queria manter algum tipo de conexão com a família. Ela tentava andar em uma linha muito fina. Queria seguir seu próprio caminho e construir uma vida comigo, mas ao mesmo tempo não queria cortar os laços com a família. Isso significava que, muitas vezes, ela tentava agradá-los, mesmo que isso implicasse abrir mão de coisas importantes para nós dois. A família não a obrigava diretamente a tomar decisões, mas sua desaprovação era sempre bem explícita. Eles deixavam clara sua opinião de forma forte e direta, o que colocava Leslie numa posição difícil. Era como se ela tivesse que escolher constantemente entre fazer o que queria e lidar com as críticas altas e barulhentas deles. Esse equilíbrio impossível gerava muito estresse e tensão no nosso relacionamento, porque Leslie tentava manter todos, inclusive ela mesma, satisfeitos. Quando conheci pela primeira vez a família da Leslie, eles até pareciam estar de acordo comigo. Gostavam do fato de eu ser bem-sucedido, estar financeiramente estável e de minha mãe ir à igreja aos domingos. Isso parecia me render alguns pontos com eles. Mas rapidamente tudo azedou quando começaram a impor suas opiniões sobre o nosso futuro. Eles me pressionavam constantemente, dizendo que eu não deveria deixar Leslie trabalhar depois do casamento e perguntavam o tempo todo sobre nossos planos de ter filhos. Também não gostavam que eu não fosse cristão do jeito que eles consideravam correto, ou seja, frequentando a igreja todos os domingos. Para Leslie, aquilo já era familiar, considerando quão tradicional sua família era. Ela tentava ignorar os comentários e me dizia para fazer o mesmo, mas eu simplesmente não consegui. Eu disse claramente que Leslie era talentosa e que queria que ela continuasse trabalhando, se fosse o que ela desejasse. Também expliquei que não tínhamos planos imediatos de ter filhos e que resolveríamos isso mais tarde. Essa era a verdade, queríamos esperar até estarmos casados para decidir o melhor momento. Eles ficaram claramente incomodados com minha posição. Acharam que eu estava desrespeitando seus valores tradicionais e começaram a questionar meu compromisso com a relação. Foram extremamente vocais sobre eu estar cometendo um erro e que eu precisava pensar se realmente me importava com Leslie e com o nosso futuro. Mesmo que Leslie tentasse minimizar a desaprovação deles, o estresse começou a afetar nós dois. À medida que tivemos mais jantares de família, os problemas só se intensificaram. A família dela continuava dando elogios cheios de segundas intenções, claramente feitos para criticar. Diziam coisas como: sabe, nem todo mundo tem a oportunidade de se casar com alguém que compartilha os mesmos valores. Esperamos que você entenda e respeite as nossas opiniões. Outra vez comentaram: é ótimo que você esteja indo bem, mas vai precisar mostrar mais compromisso com as tradições familiares se quiser que isso funcione. Ou ainda: deve ser difícil para sua mãe conciliar trabalho e cuidar da casa. Não é à toa que ela vive tão estressada. Minha mãe, que era aberta de mente mas ia à igreja, perdeu rapidamente o crédito que tinha com eles. Passaram a criticá-la também por não se encaixar no molde cristão tradicional que eles acreditavam que uma mulher deveria seguir, ficar em casa e cuidar da família. E a pior parte? A hipocrisia. Por um lado, criticavam Leslie por trabalhar, como se fosse culpa minha ela ter um emprego. Por outro lado, não tinham problema algum em pedir dinheiro a ela o tempo todo. Tratavam Leslie como se fosse o banco particular deles. A mãe dela pedia ajuda para pagar reparos da casa. O pai mencionava gastos emergenciais e dava um jeito de puxar assunto sobre dinheiro. O irmão, após fazer escolhas horríveis nos negócios, ficou em apuros financeiros, e adivinha a quem recorreram? Leslie. Faziam ela se sentir moralmente obrigada a sustentá-los só porque estava trabalhando, enquanto menosprezavam a carreira dela. Eu não tinha problema nenhum em ajudar a família quando necessário, mas o jeito que eles abusavam dela era errado. Esperavam que ela pagasse tudo, mas ainda tinham coragem de dizer que ela não deveria estar trabalhando. Era absurdo. Eu não podia ficar parado vendo aquilo acontecer, então conversei com ela. Expliquei como eles estavam explorando ela. Disse que não era justo ela sempre dar, e só receber críticas em troca. Depois de muita conversa, consegui convencê-la de que ela precisava impor limites e ter mais controle sobre o próprio dinheiro. Ela concordou,
com certa relutância, em diminuir o quanto ajudava a família. E assim que fez isso, a família ficou furiosa. A mãe ligou, fingindo estar magoada. Como você pôde parar de nos ajudar de repente? O pai insinuou que ela estava usando dinheiro para me ajudar, talvez alguma crise no meu negócio, e disse que isso era um absurdo, já que ela nem deveria estar trabalhando. Tentaram fazê-la sentir culpa de todas as formas, como se estivesse abandonando a família. Foi difícil, mas Leslie começou a se manter firme. Ainda que pouco, estava resistindo. E sim, a família definitivamente não gostou nem um pouco de ver Leslie criando limites. Esses conflitos geraram ainda mais drama. Mas, apesar de tudo, o dia do casamento finalmente chegou, e nós dois estávamos felizes. Até que algo totalmente inesperado aconteceu. Do nada, Candy apareceu na cerimônia. Eu não sabia nada sobre ela havia anos, e, de repente, lá estava ela, surgindo do nada e causando uma cena. Ela começou a me acusar, dizendo coisas como: como você pôde se casar com outra pessoa depois de me deixar esperando por 2 anos? Ela agia como se eu tivesse sumido e partido o coração dela, quando, na verdade, foi ela quem me traiu e desapareceu. A acusação era tão distorcida e absurda que parecia uma piada. Ela estava tentando se fazer de vítima, virando completamente o jogo. As pessoas estavam olhando, e ela continuava falando sem parar, como se eu tivesse abandonado um relacionamento longo e sério. Não adiantava eu explicar que ela tinha feito tudo aquilo. Quem não conhecia minha história era mais inclinado a acreditar na mulher chorando no meio da cerimônia do que em mim. A família da Leslie, que já vivia pegando no meu pé, agarrou a oportunidade. Imediatamente ficaram do lado da Candy, como se ela fosse a verdadeira vítima. Não perderam tempo dizendo a Leslie: viu? A gente te avisou. Ele não presta. Você não pode mais casar com ele agora. Ele é um fraude. Agiram como se aquilo fosse a prova final de que eu não era o homem certo para ela. Chegaram ao ponto de dizer para Leslie ir embora naquele exato momento, como se tudo tivesse acabado. Virou uma cena enorme. Todo mundo olhando. Parecia que durava para sempre. Mas eu mantive a calma e fiz questão de que a verdade viesse à tona. Eu não ia deixar Candy atacar minha reputação impunemente. Por sorte, meus amigos e minha família estavam comigo, eles sabiam da verdade. Com o tempo, ficou claro para todos, exceto para a família da Leslie, que Candy só estava ali para causar confusão. Mas Leslie, ela ficou completamente em silêncio no meio daquilo tudo. Enquanto isso, sua família continuava colocando mais lenha na fogueira. Sussurravam no ouvido dela, dizendo que ela devia sair da cerimônia, que não deveria seguir em frente com o casamento. Eu não fazia ideia do que Leslie estava pensando. Cheguei perto dela e tentei entender o que estava passando na cabeça dela. Perguntei se ela estava bem, se ainda queria seguir com o casamento. Ela me olhou por um segundo e disse: eu nunca duvidei de você nem por um segundo. Ouvir isso foi um alívio enorme. Ela admitiu que estava abalada com todo aquele drama, mas que confiava em mim e sabia que Candy só estava tentando causar caos entre nós. E, apesar de todo o caos e das tentativas da família dela de nos separar, o casamento aconteceu. Não foi sem drama, mas no final conseguimos. A cerimônia foi linda, mesmo vindo com muito mais bagagem do que esperávamos. Depois da cerimônia, as coisas ficaram tranquilas por alguns meses. Mas logo os problemas com a família dela começaram a voltar. Era como se eles tivessem um problema com absolutamente tudo o que eu fazia. O pior é que Leslie não falava nada para me defender. Ela só dizia para eu ignorá-los, evitar confusão, manter a paz. Antes do casamento, ela me defendia. Depois, parecia que não via mais motivo para isso. Eu me sentia completamente sozinho, lidando com críticas constantes da família dela. Esse vai e vem durou meses. E quanto mais acontecia, mais frustrado eu ficava. Era como se eu estivesse perdendo terreno, e rápido. A situação começou a pesar seriamente na nossa relação. Eu não conseguia lidar com o fato de Leslie permitir que a família me criticasse sem dizer uma palavra em minha defesa. E aí vinha a questão do dinheiro.
Leslie vivia dando uma grande parte do salário para a família. Ela tinha voltado a mandar dinheiro, só que agora fazia isso escondido de mim. E o pior? A reação dela quando se tratava de eu gastar dinheiro. Se eu quisesse comprar algo só por diversão, como um celular novo ou alguma ferramenta para o meu ateliê, ela ficava irritada. Uma vez quis comprar uma TV nova, nada de absurdo, só algo um pouco maior e de melhor qualidade, e ela ficou brava, dizendo que não precisávamos, que era desperdício. E olha, eu nem discordo totalmente. Uma TV não é algo essencial. Mas enquanto eu tinha que justificar cada gasto, ela dava dinheiro para a família como se fosse obrigação, inclusive para coisas totalmente desnecessárias. Por exemplo, quando o irmão dela decidiu comprar um sistema de som ridiculamente caro, ela apoiou totalmente e ainda contribuiu com uma parte, porque, segundo ela, era um presente da família. Eu nem sabia na época que ela tinha contribuído, mas contribuiu. Com o passar do tempo, as coisas só pioraram entre nós. Quanto mais a família dela interferia, mais distantes ficávamos. Até que chegou o dia que foi a gota d'água. A família dela estava na nossa casa, e como sempre, começaram os comentários passivo-agressivos. A mãe dela fazia pequenas observações sobre nosso casamento. Depois o pai soltou: "É uma pena vocês estarem tão ocupados com o trabalho. Isso não é bom para um casamento. Vocês precisam de mais tempo para formar uma família." E Leslie só assentiu. Como se estivesse tudo certo. Mas o golpe final veio quando a mãe dela disse, num tom de deboche: "Ah, e tome cuidado. Nunca se sabe, né? Aquela sua ex, a Candy, pode não estar tão errada assim. Vai que alguém aí é muito bom em manipular as pessoas." Para ela aquilo era uma piada. Para mim, foi a fagulha. Eles estavam revivendo um drama velho, insinuando que eu podia estar escondendo algo, que talvez Candy tivesse razão. Eu estava farto. Simplesmente sentei ali, incrédulo, olhando para Leslie, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, mas ela ficou em silêncio como sempre. Aquilo foi a gota d'água para mim. Eu não aguentava mais a falta de respeito constante. Não conseguia lidar com o fato de que Leslie se recusava a me defender ou a defender a nós. Eu estava exausto, emocionalmente drenado e completamente no meu limite. Então, naquele momento, eu explodi. Não consegui segurar mais e falei umas boas verdades para a família dela. Eu disse: "Querem saber? Estou cansado das críticas e das faltas de respeito constantes de vocês. Toda vez que vêm aqui, é como se estivessem procurando motivos para me diminuir. Sabem o que faz bem para um casamento? Sogros intrometidos e ignorantes ficarem longe e pararem de encher meu saco dentro da minha própria casa. Talvez vocês não sejam tão bons cristãos quanto dizem, porque se tem tempo para vir aqui desperdiçar o meu com essas idiotices, é porque não estão indo à igreja o suficiente. O que Deus pensaria de vocês agora? Ele estaria bem decepcionado com esse compromisso cristão de meia tigela." Olhei para a mãe dela e acrescentei: "E sério, chega desses comentários sobre a Candy. Vocês sabem que ela me traiu e me deixou. Defendê-la só faz vocês parecerem pessoas horríveis. Pelo amor de Deus. A minha mãe vai à igreja sempre e ela sabe diferenciar o certo do errado. Vocês só ficam trazendo problemas antigos para tentar me fazer parecer o vilão. Isso não é só infantil, é bem estúpido da parte de vocês." Depois me virei para o pai dela e falei: "Vocês vivem dizendo que deveríamos passar mais tempo juntos. Talvez, se a família de vocês não estivesse aqui o santo dia inteiro, a gente teria tempo para se divertir um pouco. E quem sabe, talvez até já tivéssemos tido um filho por acidente. Não sei como vocês conseguiram filhos, talvez roubando, mas pelo menos eu entendo que para ter filhos é preciso ter privacidade, coisa que não existe com vocês sempre por perto." Foi aí que eles disseram que eu não merecia a filha deles, que eu era mal educado e que tinha ciúmes porque ela tinha uma boa relação com os pais e os ajudava financeiramente. Foi também aí que descobri que ela estava dando muito mais dinheiro do que eu imaginava, porque todas as ajudas dos últimos meses vieram à tona. Desabafar tudo aquilo até me trouxe um alívio, mas não resolveu nada.
A família dela ficou chocada e Leslie parecia mais irritada do que nunca. Em vez de me apoiar por tentar me defender e defender nós dois, Leslie ficou furiosa. Ela disse que, no fim das contas, eles eram os pais dela, e eu, como marido, deveria tratá-los com respeito. Acabamos numa briga enorme, porque eles claramente não me tratavam com respeito, e ela também não. E o pior é que a minha própria esposa não estava me respeitando. Ela exigiu que eu me desculpasse, mas eu me recusei, porque mesmo que eu tivesse usado alguns xingamentos, não era como se eles não merecessem. Eu disse que era sufocante estar em um casamento onde a família dela tinha mais influência do que o próprio marido. No calor do momento, ela soltou: "Se você não consegue lidar com a minha família, então talvez devêssemos acabar com isso. Eles são minha prioridade." Acho que ali nós dois percebemos que o casamento tinha realmente chegado ao fim. Alguns dias depois tentamos conversar, mas a essa altura a família dela já tinha lavado completamente o cérebro dela. De repente, eu era o vilão que não queria que a esposa ajudasse a família. Ela estava convencida de que era razoável dar 70% do dinheiro pessoal dela para eles. Eu já estava pronto para seguir com o divórcio. Já tinha suportado drama demais, drama que nem era meu para começar. Não havia motivo para tentar consertar algo quando a pessoa que precisa consertar nem vê problema. Os problemas da família dela transformaram minha vida em um inferno, e a dela também, mas ela não enxergava isso. Então seguimos com o divórcio. Depois de 2 meses de processos legais, tudo foi finalizado e oficialmente terminamos. A única coisa boa que eu fiz, porque obviamente casar foi um grande erro, foi ter pedido um acordo pré-nupcial antes do casamento. Fiz isso porque eu tinha um pequeno negócio que não queria perder, mas também porque, no fundo, algo me dizia que eu precisaria disso. E eu estava certo. Avançando 6 meses até hoje, recebi um e-mail inesperado da Candy, justo ela. Ela entrou em contato para se desculpar por tudo o que aconteceu. Disse que teve um momento de culpa e queria ser sincera. Aqui está o problema: ela revelou que a família da Leslie, na verdade, pagou para que ela criasse toda aquela cena no casamento. Eu gostaria de dizer que não consigo acreditar, mas consigo, sim. É totalmente algo que eles fariam. Acontece que todo aquele caos e drama foi planejado e tramado pela família dela, e a Candy tinha sido apenas um peão no jogo deles. Pelo menos, foi isso que ela disse. Isso me deixou irritado e completamente revoltado de novo. Quando eu finalmente tinha encontrado paz, aparece mais um turbilhão de merda atingindo o ventilador. Ainda estou processando, tentando descobrir o que fazer agora. Não sei o que fazer, Reddit. Eu deveria confrontar a Leslie e a família dela sobre isso? Ou simplesmente deixar pra lá? Estou exausto de tanto drama, mas também sinto que não vou ter um encerramento de verdade se não lidar com isso diretamente. Por um lado, não quero me arrastar de volta para um caos do qual eu já tinha tentado seguir em frente. Edição. Sim, também sempre achei estranho eles serem contra a carreira da Leslie, mas ao mesmo tempo exigirem dinheiro dela. Tenho pensado nisso e acredito que era uma forma de controle. Como se dissessem: tudo bem, deixamos você trabalhar, mas você nos dá quase todo o dinheiro para não usá-lo em nada impuro. É o que faz mais sentido, já que eles queriam controlar absolutamente tudo na vida dela. Atualização 1. Li todos os seus comentários e conselhos e tomei uma decisão: vou confrontar Leslie e a família dela sobre toda a situação. Eu estava inclinado a não fazer isso, já que a confrontação não traria nenhuma informação nova. Seria apenas uma discussão com pessoas com as quais não pretendo ter mais contato na minha vida. Mas alguém me deu uma ideia: gravar essa conversa para fins educativos no futuro. Gostei desse plano o suficiente para me submeter a 1 hora com a família Manson. Por outro lado, queria contar que as coisas com a Candy estão bem melhores. Cheguei a perdoá-la porque percebi que ela também foi vítima nessa história e que não tinha intenção de me prejudicar. Inclusive decidimos dar uma nova chance ao nosso relacionamento agora que ambos estamos solteiros. Mentira. Nem de brincadeira. Isso é para as pessoas que disseram nos comentários que Candy foi vítima da manipulação da família da Leslie.
Essa mulher me traiu e não tem nada de vítima sobre ter aceitado aparecer na minha cerimônia de casamento. A menos que alguém tenha provas de que havia um atirador de elite mirando nela, não existe forma de justificar isso. E também gostaria de agradecer ao resto da comunidade, aqueles que têm bom senso. Inclusive aos que me criticaram por ter me casado com a Leslie apesar dos pais dela. Eu também acho que foi um erro enorme, mas a gente aprende com os erros e eu tenho uma vida pela frente. Também contei tudo isso aos meus pais. Eles estão tão indignados quanto eu. Sentem que a família da Leslie foi longe demais e estão revoltados com toda a manipulação e mentira. Eles também passaram a detestar ainda mais a Candy. Estou me preparando para entrar em contato com a Leslie e a família dela em breve, para me infiltrar nas linhas inimigas. Espero que isso finalmente me dê o encerramento que eu preciso e talvez até esclareça um pouco da confusão e da raiva que ainda sinto. Atualização 2. Então, eu entrei em contato com a Leslie, como disse que faria. Como esperado, no começo ela estava com uma atitude horrível, agindo como se não quisesse ouvir nada do que eu tinha para dizer. Mas eu não estava ali para discutir ou brigar. Eu fui direto ao ponto e disse que não queria nada dela. Só precisava me sentar com ela e com os pais dela para conversar. Ela ficou desconfiada, mas no fim acabou aceitando e organizou tudo. Quando estávamos todos sentados juntos, e eu gravando, comecei a falar diretamente com ela sobre como a família dela, as mesmas pessoas que ela escolheu repetidas vezes acima de mim, estava sabotando nosso relacionamento desde antes do casamento. Expliquei que eles pagaram para minha ex cumprir aquele teatrinho na nossa cerimônia, esperando que ela cancelasse a boda. E mesmo depois do casamento, continuaram criando problemas e tentando destruir tudo entre nós. Fiz questão de deixar claro que a família dela é a verdadeira razão pela qual nosso casamento fracassou. Disse que ela estava cega para isso, sempre escolhendo eles acima da própria felicidade, e que era uma ingênua, para não dizer tola, por não enxergar o quão tóxicos eles realmente são. Depois de dizer tudo isso, para minha surpresa, ela os confrontou. Vou poupar os detalhes da discussão, porque foi só um bando de narcisistas tentando se justificar, dizendo que fizeram o que fizeram porque era necessário. Pelo menos admitiram, mas sempre tentando se defender. Agora, ela voltou para mim dizendo que percebe o quanto foi manipulada esse tempo todo. E, acreditem, ela acha que deveríamos dar outra chance ao nosso relacionamento. Ela está agindo como se agora, por finalmente ver a verdade, pudéssemos simplesmente continuar de onde paramos e tudo ficaria bem. Eu recusei imediatamente. Disse: não vou passar por isso de novo. Não é como se fosse a primeira vez que ela decide cortá-los, entre aspas. E ela não precisava dessa nova informação para isso, só de ver como eles me tratavam já era suficiente para ficar ao meu lado. Não vou voltar para aquele ciclo tóxico. Não importa o quanto ela diga que mudou agora, é tarde demais. Por outro lado, estou finalizando os detalhes da publicação que vou fazer com os áudios dos meus ex-sogros. Sei que isso também vai respingar na minha ex, mas estou cansado de ver essas pessoas fazendo o que querem sem sofrer nenhuma consequência. Além disso, e acho que vocês já perceberam, eu não acredito que a minha ex seja tão inocente assim. Para terminar, quero esclarecer algo que omiti no meu post anterior. O motivo pelo qual a Candy fez o que fez agora. Ela queria que a gente voltasse. Parte daquele teatrinho no discurso da espera de 2 anos era para insinuar que, agora que eu estava solteiro, poderíamos tentar de verdade. Eu nem respondi o e-mail dela. Nem para agradecer. Atualização 3. A família dela realmente entrou em contato comigo depois de tudo, dizendo para eu parar de incomodá-los agora que estou fora da vida deles para sempre. Tiveram a cara de pau de dizer que eu era quem manipulava a Leslie, como se eu fosse a origem de todo o drama. Pelo menos isso confirma que viram minha publicação, e que doeu. Também me ameaçaram dizendo que contratariam um advogado se eu não apagasse o que postei. Podem contratar. Eu ficaria feliz em pagar só para ver. Até agora, não fizeram absolutamente nada. Eu nem perdi meu tempo respondendo. Bloqueei os números deles, tirei prints das mensagens e as enviei para Leslie. Disse que tinha acabado, com ela e com a família dela.
já me causaram estresse e caos suficientes. E a única razão pela qual entrei em contato com ela foi para gravar e fazer minha publicação. Agora não quero ter absolutamente nada a ver com nenhum deles. Leslie disse que entendia, então avisei que iria bloqueá-la também. Não existe a menor chance de eu voltar para aquele circo outra vez. Ela concordou. E foi isso. Sem vai e vem, sem perguntas, sem drama adicional. Esse capítulo da minha vida está oficialmente encerrado. Outro bônus inesperado é que acabou respingando na Candy também. Não era minha intenção, mas não estou reclamando. Além disso, alguém perguntou quem era minha ex e eu dei o nome. Parecia justo, não ia deixar ela sair impune depois do que fez. Ela também é culpada. Imagino que agora ela tenha entendido por que eu não quis tentar de novo. E antes que pensem, nossa, que sortudo Op, todas as ex querem voltar para ele. O problema é que nenhuma delas presta, e não existe uma mulher realmente decente que queira algo comigo no momento. Ainda não estou pronto para nada disso, mas posso dizer, não é bem sorte. Atualização 4. Muita gente me pediu uma atualização sobre minhas ex, porque querem saber como seguiram as vidas delas depois dos acontecimentos da minha história. Acho que não deveria comentar, mas tudo o que sei veio de terceiros, então é limitado. Vou começar por Candy, a primeira dentro do contexto da minha história. Ela teve alguns relacionamentos, mas mais cedo ou mais tarde os caras descobriam o áudio e minha menção a ela, e essas relações terminavam bem rápido depois disso. Até hoje isso continua publicado e ninguém me processou. Não é que esteja mais em alta, mas qualquer pessoa que procurar o nome real da Candy junto com algo relacionado a uma festa de casamento acaba encontrando aquilo. Me disseram que ela criou um OnlyFans, mas eu não tenho conta lá e também não fui atrás, então só posso confiar em quem me contou. Também vi fotos recentes dela e ela não parece muito bem. Mas isso é mais uma avaliação subjetiva do que algo objetivo. Talvez, para outras pessoas, ela pareça linda. Talvez seja só eu enxergando tudo com o filtro ligado porque ela me traiu. É como se as infidelidades deixassem as pessoas feias. Depois tem a Leso, a segunda ex da minha história. Tenho quase certeza de que ela voltou a morar com os pais. Não vi com meus próprios olhos, mas estou convencido por alguns detalhes que revelariam demais sobre mim e sobre ela na vida real. Ela também largou o emprego, por isso foi morar com eles, e está esperando que os pais arrumem um namorado para ela. Isso é algo que eu deduzo, porque não vejo outro motivo para ela ter saído do trabalho além de virar dona de casa e esperar que algum homem peça ela em casamento. Estamos no século XXI e não acho que isso realmente vá acontecer, mas não é problema meu. Meu problema é que, se ela mentiu quando disse que tinha percebido quão tóxicos os pais eram, então tudo aquilo foi uma armadilha da qual eu escapei por pouco. Por outro lado, os pais e outros familiares dela dependiam economicamente da Leslie, o que me faz pensar que devem estar passando dificuldades. Apesar de toda a religiosidade, eles não ficavam o dia inteiro na igreja, o restante do tempo era gasto em tarefas inúteis, como tentar convencer a filha de que eu não era bom para ela. Então, não sei como eles têm dinheiro agora, já que trabalhavam pouquíssimo. Não consigo deixar de pensar que, se eles não tivessem sido tão controladores com a filha, ela teria construído uma carreira que agora está desperdiçada, e teria ajudado todos eles financeiramente. Mas parece que preferem ter razão a ter um futuro econômico melhor. Quanto a mim, mesmo que ninguém tenha perguntado, estou em um relacionamento. Dessa vez, esperei quase 2 anos desde o último para começar outro. Estou confortável e estou feliz, mas não tenho pressa para nada. Os pais dela parecem ser pessoas decentes, embora, a esta altura, eu já me contentaria só com que fossem pessoas. Comentário Gold, The Reddit. Gente, o que mais me chama a atenção nessa história é como algumas pessoas simplesmente se recusam a aprender com as próprias escolhas. Enquanto o narrador segue a vida dele com calma, reconstruindo tudo de forma saudável, as ex dele continuam presas aos mesmos padrões que criaram todo aquele caos lá atrás. É impressionante como controlar, manipular e viver de aparência sempre cobra um preço, e ele costuma vir alto. No fim das contas, essa atualização mostra exatamente isso. Quando você toma distância de gente tóxica, a vida tende a andar. Quando insiste no mesmo ciclo, nada muda.
E vocês, o que acharam? Deixem aí, nos comentários. Quero saber a opinião de vocês sobre o rumo que cada um tomou.